Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui também, morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Hoje à noite eu quero pregar sobre este assunto: o pecado de omissão, o pecado de não fazer nada. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, necessitamos do Senhor para nos ajudar a trazer esta mensagem, este recado. Pedimos que a palavra de Deus fale aos nossos corações e que Deus nos dê ouvidos espirituais para ouvir a sua mensagem nesta noite. Desde a criança mais nova até o adulto mais velho, no nosso meio nesta noite, que a palavra de Deus toque nos corações, fale a cada vida, possamos ouvir a voz de Deus dentro do nosso coração e possamos agir diante do que Deus estiver falando conosco. Eu te peço no nome de Jesus, amém. Podem se assentar? O pecado de omissão, você percebeu que nós temos uma charge, uma figura, várias pessoas filmando, tirando fotos de alguém que está morrendo afogado, alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa de socorro. Ao invés disso, as pessoas estão apenas tirando fotos ou filmando aquela pessoa, mas sem oferecer nenhum tipo de ajuda. É sobre este pecado que vamos falar nesta noite, o pecado de omissão da nossa parte. Algumas pessoas pensam que o pecado é só quando nós praticamos o mal. Mas a Bíblia deixa bem claro que pecado também é quando deixamos de fazer o bem, de praticar o que é certo. E ninguém sabe o que é certo melhor do que a igreja.
Ninguém sabe o que é o bem melhor do que o próprio povo de Deus. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eis aqui então o pecado de omissão. Veja só a situação em que Israel se encontrava na cidade de Samaria. A cidade estava cercada pelo exército da Síria e os judeus estavam presos dentro da cidade, não podiam sair dela. O povo estava morrendo de fome, pois não havia mais alimentos. O povo estava comendo a cabeça de jumento, e uma das mães chegou a matar a sua própria criança para comer. Os preços estavam altos, porque não havia alimentos, e não havia também dinheiro suficiente para comprá-los. Faltava muito pouco para que a Síria, o exército sírio, matasse todos os habitantes de Samaria, ou pela fome, ou pela espada. A situação era desesperadora, sem saída. Porém, para Deus, não existe situação desesperadora. Para Deus não existe situação impossível. Só que o extremo do homem é sempre a oportunidade de Deus. O extremo do homem é sempre a oportunidade de Deus. Ele abriu o Mar Vermelho, ele salvou Isaac do sacrifício, ele livrou os amigos de Daniel da fornalha de fogo, ele livrou Daniel da boca dos leões. Mas perceba que Deus, às vezes, gosta de agir no último instante e da maneira mais inusitada possível. No caso de Samaria, ele usou 4 leprosos para salvar a cidade da destruição total. Ele não usou os soldados do rei que estavam morrendo de medo dentro da cidade. Ele não usou nem sequer o poderoso profeta Eliseu, que também estava preso dentro da cidade. Mas ele usou 4 leprosos, expatriados e desterrados, para salvar aquela terra. Os leprosos, eles não podiam conviver com as pessoas saudáveis, eles não podiam conviver com a sociedade, então eles tinham que ficar do lado de fora da cidade, mas eles também não podiam ficar muito fora da cidade, caso contrário, seriam mortos pelos inimigos. Veja a situação deles no verso 3. E os 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Então eles nem faziam parte de Samaria e nem faziam parte do exército da Síria. Banidos da sociedade, desprezados por causa de sua doença, naquela época altamente contagiosa. Mas veja, irmãos, a decisão que eles fizeram no versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas notícias, é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algo mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Eles venceram o pecado de omissão por causa do temor que eles tiveram de Deus. E olha, eu e você, nós só vamos vencer a nossa omissão se houver o temor de Deus no nosso coração também. Nós não devemos esperar pela nossa boa vontade. Nós não devemos esperar por nenhum tipo de inspiração. Nós não devemos esperar por nenhum tipo de comoção da nossa parte ou da parte de outras pessoas para começar a ajudar, para começar a participar, para começar a nos envolvermos. Basta o temor de Deus, amém, irmãos? Basta o temor de Deus para que comecemos a agir em favor do ministério. A situação do mundo em que eu e você vivemos é desesperadora. Talvez na minha geração, na sua geração, nunca tenhamos visto o mundo tão terrível como nos dias de hoje. As pessoas estão se matando, as pessoas estão roubando, mentindo, odiando, usando drogas, se prostituindo, contraindo doenças, morrendo sem a salvação de Jesus. E assim como aqueles leprosos,
nós também não convivemos mais com os moradores de Samaria, ou melhor dizendo, com os moradores do mundo. Eu e você não fazemos parte do mundo, nós não somos do mundo. E se parar para pensar, nós também estamos à porta do mundo, amém, irmãos? Nós não fazemos parte do mundo, nós não estamos dentro do mundo, mas nós estamos à porta deste mundo. E Deus nos deu uma missão: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os leprosos estavam comendo, estavam se saciando das bênçãos de Deus, quando um deles disse: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. E assim também, meus amados, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós estamos aqui ouvindo os cânticos de Deus, nós estamos aqui sendo beneficiados pelas orações a Deus, e nós estamos crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Mas não é bom se guardarmos todas essas bênçãos só para nós e não compartilharmos com outras pessoas. Neste texto, há 3 atitudes que revelam o pecado de omissão em nossas próprias vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, não fazemos bem quando duvidamos de Deus. Verso 2 lemos que alguém disse assim: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E Eliseu respondeu: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A situação era tão séria que este homem, cujo nome não foi citado, mas falando em nome do povo, falando em nome do rei, disse que nem mesmo Deus poderia resolver aquele problema e salvar Samaria. Mas se há uma coisa que Deus não aceita, é a nossa falta de fé. Veja o castigo para este homem. Eliseu disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E eu acredito que nesta noite, muitas pessoas estão perdendo as bênçãos de Deus por falta de fé na vida delas. Quando Deus não ajuda, é porque Ele não quis, não chegou a hora. Não porque Ele não pôde, porque Ele pode todas as coisas. A dúvida olha para os obstáculos, a fé olha para o caminho. A dúvida olha para a escuridão da noite, a fé procura pela luz do dia. A dúvida tem medo de tomar um passo, a fé procura voar por cima. A dúvida pergunta: quem acredita? E a fé responde: eu creio. Amém, irmãos? Então, eu e você não fazemos bem quando duvidamos. Primeiro, da palavra de Deus. Quando duvidamos do poder transformador deste livro, desta palavra escrita. Então disse Eliseu: ouvi a palavra de quem? Do Senhor. Eliseu, ele era um homem poderosíssimo, havia ressuscitado o filho de uma mulher, ele fez um ferro pesado flutuar sobre as águas, ele curou a lepra de Naamã, ele separou as águas do rio Jordão, ele era um profeta poderosíssimo. Mesmo assim, as pessoas poderiam ter duvidado dele, as pessoas poderiam tê-lo rejeitado, porque ele era simplesmente um homem, como eu e você, de carne e osso. Mas as pessoas não podiam ter duvidado da palavra de Deus. Eliseu disse: assim diz o Senhor. Era o Senhor falando. Então, quando nós duvidamos da palavra do Senhor, nós estamos duvidando do próprio Deus, do próprio Senhor. Deus havia prometido: amanhã haverá abundância de alimentos para o povo de Samaria. Mas aí um incrédulo no meio da multidão resolveu dizer: nem que Deus fizesse janelas no céu. No dia seguinte,
aquele homem viu toda a comida espalhada pelo acampamento dos sírios, mas não teve tempo para comê-la, porque foi atropelado pelo povo faminto. Por isso, Deus havia dito: você vai ver, mas você não vai experimentar. E assim também, meus irmãos, muitas pessoas estão vendo, mas não estão experimentando as mesmas bênçãos que eu e você possuímos. A palavra de Deus diz, por exemplo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, Ele nos desafia. Podem trazer seus dízimos, podem trazer suas ofertas. Onde? À casa do tesouro. Não numa casa lotérica, não numa igreja mercantilista, mas à casa do tesouro. E a casa é de Deus, e o tesouro é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Pode trazer seus dízimos. E ele disse: pode fazer prova de mim. Então, com a entrega do dízimo, Deus promete bênçãos materiais e proteção contra Satanás. Ele diz: se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei quem? O devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. É a palavra de Deus que está prometendo, e não a palavra dos homens. Um jovem senhor começou a entregar os seus dízimos em nossa igreja, apesar das suas enormes dívidas enormes. 3 meses depois, ele me procurou e disse: pastor Rômulo, vou parar de dar o dízimo, pois a minha situação só tem piorado, desde que comecei a dar os dízimos. Eu disse para ele: meu amado, você está dando dízimo do seu dinheiro, mas você não está dando dízimo da sua vida, você não está dando dízimo do seu tempo, não lê a Bíblia, não ora a Deus, não frequenta a casa de Deus assiduamente, não é honesto para com seus negócios. Deixe-me dizer-lhe isso: o dízimo sozinho não é suficiente, porque Deus não está à venda. A palavra de Deus não falha, somos nós que falhamos. Há algumas igrejas que estão dando desconto nos dízimos a 7%, disse uma delas, quando eu passei pela porta dela outro dia, dízimo a 7%. Então essas igrejas são mercantilistas, porque o dízimo não é delas, e ninguém pode negociar a palavra de Deus. Veja, o homem que duvidou da palavra de Deus, ficou à entrada da porta, apenas olhando as bênçãos dos outros e sendo atropelado pelas pessoas. Você já se sentiu deixado para trás? Você já sentiu que muitas pessoas começaram muito depois de você e estão na sua frente? Pode ser por falta de fé, porque se você duvida da palavra de Deus, ficará também à porta da igreja, apenas olhando como os outros estão sendo abençoados, e sem entender porque você está do lado de fora das bênçãos. As bênçãos não são prometidas para quem chegou primeiro, mas as bênçãos são prometidas para quem acredita. Amém, irmãos? Para quem confia na palavra de Deus. E não fazemos bem quando duvidamos do poder de Deus, da palavra e do poder. Veja o verso 2 mais uma vez: eis que ainda que Jeová fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. Primeiramente, meus irmãos, Deus já havia feito isso várias e várias vezes. Ele sustentou o povo de Israel com maná, que caía do céu por 40 anos. Ele mandou carne para o povo, ele tirou água das rochas para matar a sede do povo. Então é uma pergunta estúpida: se Deus pode fazer isso, se Deus pode fazer aquilo, Deus pode fazer tudo que estiver dentro da sua vontade.
Ele multiplicou o azeite de uma viúva. Ele multiplicou a farinha de outra. Ele alimentou cerca de 15.000 pessoas com apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Então nós só não estamos vendo mais milagres em nossas vidas, na vida de nossa igreja, porque duvidamos da palavra e do poder de Deus. Eu sempre digo que você não enxerga os milagres de Deus no presente. Quando você olha para o presente, você só vê escuridão, você só vê dificuldades, você só vê problemas. E você também não vai enxergar os milagres de Deus no futuro. O futuro é incerto, o futuro pertence a Deus. Mas quando você olha para trás e você vê o que Deus tem realizado nesses últimos 29 anos de ministério, um ministério que começou sozinho, dentro de uma edícula, dentro de um barracão, com apenas um casalzinho de jovens e uma bebê recém-nascida, você olha para trás e você diz, glória a Deus! E você vê os milagres que Deus operou desde então. As igrejas da Macedônia, citadas pelo apóstolo Paulo, queriam muito participar da obra missionária dos apóstolos. Como nós queremos muito encher aquele quadro de missionários, nós queremos muito aumentar o que nós já estamos ofertando, nós queremos muito ver o TBM de Cambé uma realidade, amém, irmãos? Nós queremos muito ver também o TBM do Jardim Cerrado outra realidade. Alguém me disse, o senhor é louco, mas no bom sentido. Quando ela ouviu dizer que nós havíamos nos compromissado com mais uma igreja, o nome dela é Maria Helena, ela disse, o senhor é louco, o senhor mal terminou o TBM do Jardim Cerrado e já pegou o TBM lá de Cambé. E eu disse para ela, eu sou louco mesmo, porque Deus usa as coisas loucas, amém, irmãos? Para confundir as que não são. Vocês vão ver o milagre. As igrejas da Macedônia queriam ver milagres. Elas eram pobres. Paulo disse que elas eram privadas de oportunidades. Mas através do poder de Deus, não através do poder delas, elas conseguiram dar além de suas forças. Veja, 2 Coríntios 8, verso 3. Porque segundo o seu poder, sua capacidade, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, da sua capacidade, deram, diga alguém, voluntariamente, de livre e espontânea vontade, elas deram. Observe 3 expressões. Segundo o seu poder, quer dizer, o que elas podiam fazer, elas fizeram. Nesta noite, eu e você podemos fazer muitas coisas, que não necessitam de milagres. Eu e você podemos fazer muitas coisas que estão ao nosso alcance, só precisa haver o desejo. Então nós iniciamos fazendo o que podemos, e todos nós podemos e devemos dar para a obra de Deus. Mas veja, a segunda expressão, acima do seu poder. Então quando você e eu somos sinceros e verdadeiros com o uso do nosso dinheiro, Deus prospera, Deus prospera, Deus prospera. É um milagre, porque não entendemos como acontece. E voluntariamente, ninguém precisa nos coagir, ninguém precisa nos obrigar, ninguém precisa prometer o céu aqui na terra, porque nós estamos agindo por amor, e nós estamos agindo de livre e espontânea vontade. Essa igreja mesma começou sustentando 2 projetos missionários. Nós mal alugamos um prédio ali na Castelo Branco, na rua Emílio Moço, número 100. Nós mal alugamos aquele prédio e já começamos a ajudar no sustento de 2 famílias de missionários. E 8 anos mais tarde, nós estamos ajudando 24
famílias, 24 projetos e, se Deus permitir, 30 em breve. Amém, irmãos? A Bíblia diz o quê? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Vamos investir na obra de Deus, é um investimento que voltará para nós. Não fazemos bem quando duvidamos de Deus. Então nesta noite não duvide de Deus. Muitas pessoas duvidam que vamos aumentar o número de missionários e ao mesmo tempo manter a manutenção e a provisão das nossas próprias necessidades. Há muitos pastores que têm medo que, se eles investirem demais em missões, irá faltar para eles, irá faltar para a igreja. É o contrário, quanto mais você investe no reino de Deus, mais Deus supre as suas necessidades. Em segundo lugar, não fazemos bem quando não participamos da obra. Não fazemos bem quando duvidamos de Deus e quando não participamos da obra de Deus. Ah, mas a obra de Deus é só para pastores, diáconos, professores da IBD ou aqueles crentes mais antigos, mais envolvidos. Não, a obra de Deus é para todos nós que estamos aqui nesta noite. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Veja, eles não faziam parte nem de Samaria, nem do exército dos sírios. Eles eram leprosos para uns, eles eram judeus para outros. Só que eles não queriam ficar ali esperando pela morte. Eles disseram: nós vamos morrer mesmo de um jeito ou do outro. E olha, todos nós aqui vamos morrer mesmo, de um jeito ou do outro. Aí um deles disse: nós vamos morrer mesmo, então é melhor morrer fazendo alguma coisa de valor. É melhor morrer e deixar algum legado para trás. E apesar de leprosos, eles queriam ser úteis, eles queriam servir para alguma coisa. Deus, irmãos, só pode usar pessoas que desejam ser usadas. Havia esse senhor meio atrapalhado na igreja, com problemas cognitivos. Jamais seria usado para pregar um sermão, para ensinar uma lição, para cantar um especial. Não podia ser usado nem mesmo para fazer uma oração em público, pois ele não tinha essa capacidade. Passaria vergonha nele e na igreja. Mas percebendo que ele jamais seria usado de outra forma, ele resolveu chegar mais cedo na igreja todo domingo e examinar debaixo de todos os bancos e retirar todos os chicletes que as pessoas colocavam debaixo do banco durante os cultos. Ele trazia uma faquinha e pacientemente ele tirava chiclete por chiclete, chiclete por chiclete. Mais uma vez, Deus só não usa pessoas que não se deixam ser usadas. Deus só não usa pessoas que querem escolher como serão usadas. Deus só não usa pessoas que se valorizam demais e escolhem o seu serviço. Quantas pessoas estão paradas à entrada da porta da igreja e não querem participar da obra de Deus. Paulo disse: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele disse isso para a igreja. É possível estarmos dormindo na igreja, mas ele pede que nos levantemos. Nosso problema é que nós valorizamos muito mais a vida física do que a vida eterna, do que a vida espiritual. Olha, se o meu pastor fosse vivo hoje, e ele caísse doente, e fosse necessário 100 mil reais para que ele fizesse uma cirurgia, nós levantaríamos
esse dinheiro de um dia para o outro. Tenho certeza disso. Eu telefonaria para cada um de vocês e nós iríamos nos sacrificar ao máximo. Em menos de 1 ou 2 dias, em menos de 24 horas, nós teríamos 100 mil reais. Só pensando nos irmãos que estão aqui nesta noite. Nós teríamos. Por quê? Porque nós valorizamos a vida física, ainda mais de um homem de Deus. Amém, irmãos? Ainda mais de uma pessoa boa, como era o nosso pastor. Mas não faríamos isso por missões. Não faríamos isso pela construção de uma igreja. Não faríamos isso para a compra de uma canoa ou de um aviãozinho. Certa vez, isso aqui é uma história verídica, um garotinho caiu dentro de uma cisterna muito profunda. Em algumas horas, os vizinhos arrecadaram 40 mil reais para trazer, para alugar os equipamentos necessários e salvar aquela criança. Em menos de 2, 3 horas, já tinham dinheiro para salvar aquela criança. Você sabe que bombeiros todos os dias estão gastando milhares de reais para salvar a vida de pessoas e até de animaizinhos, gatinhos, cachorrinhos, são resgatados pelos bombeiros. Veja que nós investimos muito para salvar a vida física das pessoas, mas quase nada para salvar a alma eterna das pessoas. Mas a decisão dos leprosos, no verso 4, vamos nós, pois agora, passemos para o arraial dos sírios, se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Então eles preferiram o prejuízo a ficarem parados à entrada da porta. Lembre-se que o único discípulo de Jesus que não se tornou um missionário, se tornou um traidor. Sim, o único que não se tornou um missionário, se tornou um traidor. Todos os outros saíram da porta, foram para o arraial do mundo, onde estão as almas perdidas. Muitas pessoas têm medo de fazer a vontade de Deus. Estávamos aguardando a chegada da nossa primeira filha, ganhávamos muito pouco, morávamos num trailer pequeno, pagávamos um aluguel bem baixinho, e estávamos guardando dinheiro para o parto da nossa primeira filha. De repente eu encontro, nos corredores da universidade, um estrangeiro, um queniano, o nome dele era Shadraque, e ele estava triste, o semblante pesado. E eu, infeliz, fui perguntar para ele, está tudo bem? E ele disse, não, estou muito triste. Mais infeliz ainda, eu fui perguntar, por quê? Devia ter cuidado da minha vida, né? Ele disse, porque nós vamos entrar de férias na semana que vem, e eu não tenho dinheiro para passar as férias com a minha família. No ano passado eu vim para cá, deixei a minha esposa grávida, ela já deu à luz, eu não conheço a minha filha e não vou conhecê-la agora. Se eu não for agora para o Quênia, só poderei voltar daqui a 2 anos. Só faltam $500 para completar o preço da minha passagem. Se eu for para o Quênia, além de conhecer minha filha, ficar com a minha esposa, eu vou evangelizar o meu povo, eu vou ganhá-los para Cristo. Eu pus a mão no ombro do Shadraque e disse, Shadraque, eu vou orar por você. E fui embora, esqueci do assunto. De madrugada eu acordo, com peso no coração e não sabia por quê. Por que estou com o coração pesado? Na manhã seguinte, comentei com a minha esposa, e aí nos lembramos, eu me lembrei, da conversa com Shadraque.
e disse para ela: acho que Deus não quer que oremos, acho que Deus quer que ofertemos. Ela disse: com certeza. Retiramos o nosso dinheiro da poupança, que estávamos guardando para a chegada da nossa filha, e eu mandei anonimamente o dinheiro para o Shadraque, anonimamente. Amém, irmãos? Você pode ficar sabendo 30 anos depois, mas ele não sabe até hoje. Amém, irmãos? Encontrei o Shadraque na escola, alguns dias depois, sorridente, feliz da vida. Agora eu perguntei: Shadraque, por que você está tão feliz? Ele disse: Rômulo, você não vai acreditar, Deus ouviu as suas orações, alguém me mandou uma oferta de $500 e eu vou voltar para o meu país. Ele voltou para o país dele, conheceu sua filha, evangelizou, discipulou, pregou a palavra de Deus, voltou 4 meses depois e havia vários resultados. Quando a minha filha nasceu, nós não tínhamos dinheiro, mas recebemos presentes, principalmente de parentes. Começaram a chegar cheques e mais cheques. Eu que havia dado $500 para o Shadraque, na semana que a minha filha nasceu, Deus nos mandou $2.000 de ofertas. Você nunca vai dar mais para Deus do que Deus vai dar para você. Amém, irmãos? Que lição nós aprendemos naquele dia. Não é bom quando não participamos da obra de Deus. Não é bom, não é bom. E agora, em terceiro e último lugar, não fazemos bem quando não compartilhamos as boas novas. Veja o verso 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Quantos já tiveram a sensação de que se você não fizesse a vontade de Deus, alguma coisa de mal iria lhe acontecer? Eu levanto as minhas 2 mãos. Quantas vezes eu já pensei: se eu não for no culto hoje, alguma coisa vai acontecer. O povo estava morrendo de fome em Samaria. Ao mesmo tempo, os 4 leprosos estavam banqueteando no arraial dos sírios. Agora, veja quem faz a obra. Não é o homem, nunca. É Deus. Versos 6 e 7. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, fugiram para salvarem a sua vida. Mais ou menos o que acontece às vezes nos hotéis dos Estados Unidos, onde nós ficamos. Não sei se o pastor Carlos e a Cíntia já passaram por isso, mas eu e a Raquel já tivemos umas 2 ou 3 experiências. 5, 4 horas da manhã, de repente você escuta o alarme de incêndio. E os hotéis nos Estados Unidos são feitos de drywall e de madeira, e você não tem muito tempo para fugir do hotel, caso haja realmente um incêndio. Então, meus irmãos, ouviu o alarme, você tem que sair do quarto como você está. Por isso, sempre durmo de pijama, bem vestido, e deixo a minha pasta do lado, pois é só o que eu posso pegar e sair do hotel e fugir. E foi exatamente isso que aconteceu com o exército da Síria. De repente eles ouviram um estrondo, e eles imaginaram no coração que eram exércitos e mais exércitos que foram alugados contra eles. E Deus enviou o espírito do medo e do pavor. Eles tiveram que fugir daquele local. Foi a mão de Deus, foi a obra de Deus. Amém, irmãos?
E o melhor de tudo, deixaram tudo para trás. Tudo que você imaginar, comida, roupas, joias, todo despojo, os animais, ficaram tudo para trás. Por quê? Porque a obra de Deus é sempre completa. Assim como aqueles leprosos, eu e você não merecemos a nossa salvação. Alguém merece? Eu mereço o inferno. Não fizemos nada para estarmos aqui nesta noite. Foi Deus quem nos trouxe. Quantos concordam com isso? Jesus Cristo fez a obra sozinho na cruz do Calvário. Ninguém para ajudá-lo. Então, não fazemos bem se não anunciarmos para o mundo a salvação de Jesus Cristo. Os leprosos, eles levaram as boas novas por duas razões. Vejam, a primeira, eles estavam satisfeitos com o que eles tinham. Verso 8, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então isso mostra que eles estavam satisfeitos com a comida, com a bebida, com as roupas, com a prata, com o ouro que conseguiram. Se você está satisfeito nesta noite com Jesus Cristo, você também levará as boas novas para outras pessoas. Mas se Cristo não lhe satisfaz, por que perder tempo com evangelismo e com missões? Só podemos dar para as pessoas o que nós já temos. Veja, Paulo disse, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Só podemos dar o que nós recebemos. Se os leprosos ainda estivessem passando fome, não teriam se lembrado de outras pessoas, porque na hora da fome e do sofrimento, nós só pensamos em nós, né? Foi o que a mulher samaritana fez em João capítulo 4, depois que ela bebeu da água da vida que Jesus Cristo havia lhe dado, ela correu para a cidade e ela compartilhou com os moradores da cidade, e muitos creram em Cristo por causa dela. Quantos aqui poderiam dizer, pastor, eu conheço pessoas que creram em Cristo por minha causa? Não precisa levantar a mão, mas seria maravilhoso se você pudesse levantar a mão. Eu conheço pessoas que se converteram a Cristo por minha causa. E a segunda razão, porque levaram as boas novas, eles tinham temor de Deus, medo de Deus, um medo reverencial. Veja o verso 9. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Por que será que Deus nos abençoa? Por que Deus nos abençoa? Única resposta, para que possamos abençoar os outros. Deus não nos abençoa porque merecemos, mas nos abençoa para abençoar os outros. José foi levado para o Egito como escravo, só que 13 anos depois, ele se tornou o segundo regente do Egito, a segunda pessoa mais importante do Egito. Por que Deus abençoou José? Porque ele era o favorito de Jacó? Não. Porque ele foi vítima da inveja e da amargura dos irmãos? Não. Porque ele fugiu de um adultério? Também não. A Bíblia diz que ele só foi abençoado para salvar o mundo da fome e o seu povo Israel. Ele só foi abençoado para salvar o mundo da fome e Israel da fome. Amém, irmãos? Só por isso. E assim também, terminando, eu e você só somos salvos e só somos abençoados e chamados para o corpo de Cristo, para também abençoar outras pessoas. Agora veja o temor de Paulo. Se Paulo tinha esse temor, eu tenho que tê-lo também. Em 1 Coríntios 9,16, porque se anuncia o Evangelho,
não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Nesta noite, quantos aqui estão satisfeitos com Jesus Cristo? Quantos aqui têm o temor de Deus em sua vida? Então, vamos participar de missões. E vamos participar na salvação de almas perdidas. O pecado de omissão é quando deixamos de fazer o que Deus pede, particularmente a cada um de nós. Quando esperamos que outros façam no nosso lugar o que deveríamos estar fazendo. Então, resumindo, não fazemos bem quando duvidamos de Deus. Não duvide de Deus. Não fazemos bem quando não participamos da obra de Deus. E não fazemos bem quando não compartilhamos as boas novas do Evangelho com outros. Deus é poderoso para usar leprosos, amém, irmãos? Deus só não usa aqueles que se omitem, aqueles que se escondem, aqueles que se afastam. Vamos fechar os olhos.